Olá, meus amigos, vamos hoje aos Salmos 18, os Salmos que Davi escreveu quando o Senhor o livrou da perseguição de Saul e dos seus demais inimigos, tá? Esse salmo, ele é muito forte, eu gosto muito dele também, um pouco longo, por isso a gente não vai se estender muito para que o vídeo não fique longo, tá? Então, você aí, curta e compartilhe esse vídeo para que esta palavra venha alcançar outras vidas, outras pessoas, venham ser alcançadas pelo poder da palavra desse Salmos 18, que é a palavra de Deus, tá bom? E vamos começar. Davi disse assim: Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha. É a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus, pedindo ajuda, e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao seu redor. Brasas e chuva de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos. Com o clarão dos seus relâmpagos, ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Então, o que acontece? A nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal, as potestades e os principados. Então, quando nós clamamos a Deus, estamos aqui no versículo 14, né? Já vamos prosseguir, mas vamos voltar lá no versículo 6. Quando nós clamamos, né, no meio, porque assim, enquanto tá tudo bem, tá uma maravilha. Ninguém lembra de Deus, ninguém nem ora, nem fala com Deus. Mas quando começam a surgir os problemas, não é qualquer problema não, são problemas que nos causam desespero, que nos deixam desesperados. Aí sim, quando nós nos vemos no meio do desespero, o que nós fazemos? Nós clamamos a Deus. Existem pessoas que dizem assim, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Mas na hora do problema, do desespero dela, a primeira palavra que sai da boca dela é, ai meu Deus, não é assim?
Eu já vi muita pessoa que se diz ateu fazendo isso, né? Pronunciando o nome de Deus no meio do desespero. Então, no desespero, nós clamamos ao Senhor. E aí, lá do templo dele no céu, ele ouve a nossa voz, ele escuta o nosso grito de socorro e ele vem em nosso favor. Entendeu? Aí acontece tudo isso que vocês estão vendo, né? A terra treme, né? Do nariz dele sai fumaça e ele vem irado atrás dos nossos inimigos para pelejar, lutar a nossa luta e vencer. Então, Davi continua no versículo 15. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou, porque me ama. Veja, Deus ele ama a cada um de nós. Ah, mas pregador, Deus amava Davi, né? Mas agora quanto a mim, poxa, né? Fala sério, né? Pô, Deus vai me amar. Eu faço tanta coisa errada. Ora, Deus ama você sim. Tanto ama que ele deu o filho dele, o único filho dele, para morrer naquela cruz, no lugar que era nosso. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós tivéssemos hoje a oportunidade de invocá-lo. Olha o amor de Deus. Então, ele nos ama a todos, sem distinção, sem separação, sem acepção de pessoas. No versículo 20 ele continua, Davi: o Senhor Deus me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido os teus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Olha, até aqui Davi não tinha cometido pecado contra Batseba, certo? Então ele era irrepreensível diante de Deus, mas depois ele pecou e depois ele foi perdoado e Deus voltou a honrá-lo como antes. Então você talvez diga assim: ah, mas Davi ele era irrepreensível, eu não sou. Tá, mas Davi também pecou. Então, assim, se Deus perdoou Davi pelo pecado que ele cometeu, ele enviou a mulher, ele enviou o homem de Batseba na frente da batalha para morrer, para poder pegar a mulher dele. Olha só que crueldade que Davi fez. Então, talvez se você faça coisa pior, não importa. Se você se arrepende, Deus te perdoa. E ele vai te proteger, ele vai te honrar, mas é necessário que você se torne uma pessoa honesta, que você venha ser inocente diante da sua própria consciência e diante de Deus, tá? Porque a partir do momento em que você se arrepende, Jesus te perdoa e lava os seus pecados com o sangue dele na cruz, tá? E a partir de então você vai fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É o que está na Escritura, na Bíblia, entendeu? Essa é a vontade de Deus, entendeu? E não abandoná-lo, ou seja, não deixar de praticar a sua justiça, a justiça de Deus, não a sua própria, entendeu? Então vamos continuar. Lá no versículo 25, Davi continua: tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti, e correto com aqueles que são corretos.
Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acaba com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida, o escudo da fé. Lembra da armadura de Deus? Que fala lá no livro de Gálatas? Exatamente. Não, Gálatas não, perdão, livro de Efésios, né? Capítulo 6, salvo engano. Talvez eu esteja fazendo confusão, mas eu acho que é no livro de Efésios. Bom, mas vamos continuar aqui. Tu, Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida, o escudo da fé, lembrando, né? O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Aqui está o segredo das vitórias de Davi. Tu fazes com que eles fujam de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor Deus, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. O pó que o vento leva, eu os piso como se fossem a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos. Põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagãos. A ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Amém.